Olha, a gente sabe que existe um monte de ferramentas de IA por aí, né? É muito fácil a gente se sentir meio perdido no meio de tanta opção. Nesta análise, a ideia é justamente cortar todo esse ruído e focar naquelas 10 ferramentas que de verdade vão economizar tempo e aumentar a qualidade do trabalho e dos estudos. Então, essa sensação de estar se afogando no mar de aplicativos é real. Mas a boa notícia é, não precisa usar tudo, de jeito nenhum. O que fizemos aqui foi montar um guia prático, sabe, com as ferramentas essenciais, mostrando o que cada uma faz de melhor, sem enrolação. Bora lá? Qualquer projeto, seja no trabalho ou nos estudos, começa com o quê? Pesquisa, certo? E é aí que muitas vezes a gente perde um tempo precioso. A grande virada de chave é que a inteligência artificial pode pegar esse trabalho super manual e transformar em minutos de insights. Vamos ver como isso funciona na prática? Pensa só em todo o tempo que a gente já gastou clicando em dezenas de links. Ou pior, tentando decifrar aqueles artigos acadêmicos super densos. As ferramentas que vamos ver agora são tipo um filtro super poderoso. Elas fazem todo esse trabalho pesado. E a primeira delas é o Perplexity. A grande sacada aqui, o que faz ele ser diferente de um buscador normal, é o seguinte: ele não joga uma lista de links para a gente. Não, ele vai lá, lê as fontes e já entrega um resumo, uma resposta direta. E o melhor, com as citações, a economia de tempo aqui é absurda. Agora, essa aqui é para quem precisa lidar com material mais pesado, mais denso. Imagina só pegar aquele artigo científico, selecionar um gráfico ou um parágrafo que parece que está escrito em outra língua e, pá, receber uma explicação simples na hora. É exatamente isso que o SciSpace faz. E ele vai além, viu? Ele pode até criar uma tabela comparando vários artigos de uma vez. E falando do mundo acadêmico, o Elicit é, nossa, uma verdadeira revolução. A pessoa joga a pergunta da pesquisa lá e ele vai vasculhar milhões de artigos e organiza tudo. Tipo, os resultados, a metodologia, as conclusões, tudo numa tabela bem mastigada. É basicamente dizer adeus para aquelas horas e horas de leitura que não levam a lugar nenhum. Ok, então para resumir essa primeira parte, quer uma resposta rápida com fontes? Perplexity. Precisa mergulhar fundo num artigo técnico e entender os detalhes? SciSpace é o caminho. E para fazer aquela revisão bibliográfica completa de forma automática, aí é o Elicit. Cada um com seu superpoder, né? Beleza, pesquisa feita. E agora? Bom, agora é a hora de botar a mão na massa e criar alguma coisa com essa informação toda. Pode ser um texto, um código, uma apresentação, não importa. A IA pode ser uma copiloto fantástica para acelerar e principalmente para refinar esse processo. E aqui a gente tem um Claude. Ele é um dos grandes concorrentes do famoso GPT-4o. Muita gente da área de tecnologia está migrando para ele, e o motivo é bem simples. Ele parece seguir instruções complexas com mais precisão. E, o mais importante, o texto que ele gera soa muito mais humano, sabe? Menos robótico. Olha, isso aqui não é só um autocompletar chique, tá? É muito mais que isso. Ele não sugere só a próxima palavra. Ele sugere blocos inteiros de código. E tem uma versão, o cursor, que permite até conversar com o projeto inteiro para achar bugs. É como ter um programador sênior ali, do lado, o tempo todo. Sabe aquela pessoa que diz, eu não tenho o menor talento para design? Então, o Beautiful AI é um salva-vidas para isso. É um exemplo perfeito de como a IA pode democratizar uma habilidade. A pessoa só joga o texto lá e pronto. A IA ajusta o layout, as cores, tudo para garantir um visual super profissional. Ok, agora a gente muda um pouco o foco e vai para uma parte super importante, o estudo, a memorização. Porque, ter informação é uma coisa, fazer ela entrar na cabeça e ficar lá é outra, completamente diferente. Essas próximas ferramentas foram pensadas justamente para ajudar nisso. O grande pulo do gato do Notebook LM é o seguinte, ele vira um especialista só no material que a gente sobe para ele. PDFs, anotações, links, o que for. E o que isso significa? Significa que não tem alucinação, não tem informação inventada. Ele não vai buscar nada aleatório na internet. As respostas vêm só do seu material de estudo. Isso é crucial. E essa função de resumo em áudio é genial. Ele pega as anotações e transforma numa conversa, como se fosse um podcast sobre aquele assunto específico. Imagina só poder revisar a matéria no ônibus, no carro, na academia. É uma forma muito, muito eficaz de fixar o conteúdo. Quem já tentou anotar uma aula inteira, palavra por palavra, sabe o quanto é difícil. É quase impossível. O Otter.ai resolve isso. Ele não só transcreve tudo em tempo real, como também identifica quem está falando, captura os slides que estão sendo mostrados e, no final, ainda entrega um resumo dos tópicos. É completo.
Agora atenção aqui porque isso é importante. O Wolfram Alpha não é um chatbot que acha a resposta na internet. Não. Ele é um motor de conhecimento computacional. Ou seja, ele calcula, ele resolve integrais, balanceamento químico, problemas de estatística e o melhor de tudo é que ele mostra o passo a passo da solução. Isso é fundamental para realmente aprender, né? Bom, agora a gente vai falar de uma ferramenta que é de uma categoria um pouco diferente. Ela não vai fazer o trabalho. A função dela é ajudar a começar a fazer o trabalho. Ela é uma arma secreta contra a procrastinação, aquela paralisia que, vamos combinar, todo mundo conhece bem. Essa é a Goblin Tools, e ela ataca a procrastinação bem na raiz do problema. A gente pega uma tarefa que parece um monstro, tipo escrever o TCC, e joga lá. A IA quebra essa tarefa em passinhos tão pequenos, tão concretos, que fica quase impossível não dar o primeiro passo. E olha só que função incrível para o dia a dia. A gente sabe o tanto de mal entendido que rola por texto, por e-mail, né? Esse recurso, o Judge, ele analisa o tom de um texto. Ele ajuda a entender se aquele e-mail do professor foi meio ríspido mesmo ou se é só impressão. E também ajuda a gente a não soar grosseiro sem querer. Ok, a gente viu bastante coisa, né? Foram muitas ferramentas. Então, vamos fazer um resumo bem rápido, uma colinha de IA, só para garantir que as ideias principais ficaram bem claras. Se for para guardar só o essencial, o kit básico seria este. Para pesquisa rápida e confiável, a escolha é o Perplexity. Para escrever ou programar com um assistente que pensa de forma lógica e soa natural, a aposta é no Claude. E é a terceira peça fundamental desse kit. Quando o negócio é estudar o próprio material, os próprios arquivos e anotações, aí o Notebook L é imbatível, justamente por criar aquele especialista focado só no seu conteúdo. E, claro, não dá para esquecer dos especialistas, cada um na sua área. Goblin Tools, para quebrar aquelas tarefas gigantes e vencer a procrastinação. Otter.ai, para não perder uma palavra de uma aula ou reunião. SciSpace, para decifrar os artigos mais cabeludos. E Beautiful AI, para garantir que as ideias fiquem com uma cara ótima, sem esforço nenhum. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Se a inteligência artificial vai fazer cada vez mais o trabalho pesado, sabe, pesquisar, organizar, resumir, o que sobra para a gente fazer? Talvez a nossa habilidade mais valiosa passe a ser outra. Passe a ser fazer as perguntas certas, conectar ideias de um jeito novo, ter um pensamento crítico afiado. Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?